Sejam bem-vindos, amigos e amigas, produtores e produtoras rurais, ao Prosa da Alta, esse nosso projeto tão especial que vem sido elaborado aí ao longo dos últimos 6 meses. Então, um podcast de fonte de conteúdo para você, assim como eu, que é produtor rural, para a gente falar de muito do que o agro tem de bom, que ele tem proporcionado e o que ele pode proporcionar para o nosso Brasil. Então, a gente sempre olha para agronegócio como o motor propulsor da nossa economia dentro do Brasil, responsável aí por carregar esse Brasilzão nas costas. Então, episódio número 1, primeira temporada começando, e aí a gente está aqui em Araçatuba, na capital do boi gordo. Não podia ser diferente, então Araçatuba foi e sempre continuará sendo a capital nacional do boi gordo. Somos referência Brasil afora para todo mundo que está vendo e nos escutando. Os maiores produtores, os maiores nomes do setor, eles passam diretamente aqui por Araçatuba. Então, nada melhor do que a gente começar falando sobre pecuária na capital do boi gordo. Então, um convite que eu fiquei muito feliz em receber nesse nosso primeiro episódio da primeira temporada. Rogério Costa, um grande amigo, parceiro, uma das grandes referências de nutrição animal no Brasil. Rogério, obrigado por você estar aqui com a gente, soltando esse pontapé inicial. Então, fiquei muito feliz de você. Eu que agradeço a oportunidade e a honra, né, de estar aqui abrindo esse programa maravilhoso aí, que eu tenho certeza que vai ser puro êxito. É isso aí, Rogério. Então, você está em casa, nós estamos na fazenda, tomando um café, batendo aquele papo de cerca, leve, descontraído. Então, para trazer conteúdo para nós que somos produtores. Então, cara, tem muita gente que quer saber de você, do seu trabalho, né, do Rogério, da Êxito Rural hoje. Mas essa história começa lá atrás, em Campos do Jordão. Depois eu estava lendo da tua bibliografia. Cara, como que o Rogério, menino nascido lá em Campos do Jordão, se transforma num dos maiores nomes de nutrição animal do nosso Brasil? É uma história comprida. Campos do Jordão não foi só lugar de nascimento, fez parte da infância. E é muito engraçado quando eu falo que eu nasci em Campos do Jordão, porque as pessoas dizem que conhecem pouca gente ou nenhuma que nasceu em Campos do Jordão. E agora mesmo eu comentava que Campos do Jordão, na época do meu nascimento, era outra Campos do Jordão, né? Era uma cidadinha pequena, sem acesso, sem asfalto, enfim. E aí eu saio de lá e venho parar em Araçatuba, né, com 44, 45 graus na sombra. Tem dia que eu fico batendo igual vaca holandesa na sombra aí de calor, né? É difícil aclimatar. Mas saí de lá com 11, 12 anos mais ou menos, e a família mudou para São Paulo. E eu sempre tive muito contato com o ambiente rural, o ambiente produtivo, porque tinha um tio que era produtor rural, e eu adorava, desde criança, ir para a propriedade dele, e já muito jovem, aí com 15, com 16 anos, eu assumi algumas responsabilidades. Era uma propriedade de café e leite. E aí definiu a história, porque ali eu tive certeza do que eu queria fazer. Tanto que, na época do vestibular, a minha única opção foi fazer zootecnia na escola que eu fiz. Não tinha outra alternativa para mim, né? Então, rapidamente, a história é essa. Pô, Rogério, que legal. Então não restava dúvida ao não ser escolher zootecnia, e a história disso, né? Acho que você, né, a maioria de todos nós estamos no campo, né? O campo traz uma essência gostosa, né? Então, você participar, acho que isso te desperta a vocação de você entrar na faculdade e aí depois, fazendo zootecnia, conta assim, aí tem um capítulo da sua vida que você chega aqui em Araçatuba. Como é que foi esse movimento que te trouxe de Campos do Jordão, do teu tio, da zootecnia, aqui para Araçatuba, que eu imagino que na época estava vivendo alguma pujança muito grande em relação à capital do boi gordo, a todo o histórico que a pecuária tem e sempre teve? Na faculdade, eu sempre gostei muito da área de ruminantes, dediquei a minha graduação à nutrição de ruminantes, me formei em Jabuticabal, na Unesp de Jabuticabal, e eu estava formado já há 2 anos, trabalhando numa empresa lá. Coincidentemente,
A Cobrac, que era uma cooperativa aqui de Araçatuba, precisou de um técnico para a fábrica que ela tinha, então. E 2 ou 3 cooperados ligaram na faculdade buscando informação de alguém que pudesse vir e assumir essa vaga que existia, então. E também, por coincidência, conversaram lá com 2 ou 3 professores e todos deram o meu nome como referência de alguém que pudesse vir assumir essa vaga. Eu vim para Araçatuba, então, para assumir a fábrica da Cobrac, isso foi em 88, a fábrica de suplemento mineral da Cobrac. E aí estou aqui desde 88. Que massa, cara. Então, pô, curiosidade, né? O meu avô, o seu Alfredinho, sim, ele foi nascido em Monte Azul, vizinho de Jaboticabal, então também alguém que veio de lá para cá. Então, nosso Alfredinho veio para jogar bola. Depois que ele foi chegar e começar a trabalhar na pecuária. E o Rogério, seu avô inclusive fez parte da banca que me entrevistou quando eu cheguei aqui. Eu lembro cara, sempre meu avô falava, ó, eu sou a matrícula de cooperado número 12 da Cobrac, e se eu não me engano, meu bisavô era número 11, então a nossa família passou por toda a Cobrac e todos os nomes também, que você olhar, cara, como é que foi para você chegar aqui em Araçatuba e se deparar com esses caras que eram a referência do Brasil? Então, se você olhar a história da Cobrac e a história da pecuária, diretamente ligada. Então, os maiores nomes, o senhor Lindo Tedeschi, o senhor Armando Gotardi, que passou por ali, cara, Brandão, que nós falamos agora, também passou por ali. Como é que foi chegar com esses caras, tipo, os maiores do Brasil, e você chegando de Jaboticabal para mostrar serviço e sendo entrevistado por essa banca de cara graúdo? Eu te confesso, Thomas, que no momento em que eu fui ali entrevistado, arguido, né, eu não tinha essa noção de onde é que eu estava indo, para onde eu estava indo e com quem eu estava falando. A decisão certamente foi puramente técnica, né? Depois, já instalado aqui, é que eu comecei a ter dimensão, não só das pessoas que estavam envolvidas com a cooperativa, do que elas significavam na pecuária de corte na época, mas também da abrangência que a cooperativa tinha nessa atividade, que era a atividade foco dela, né? Pecuária de corte. E foi uma grande escola. Eu fiquei na Cobrac 20 anos, e foi na Cobrac que eu entendi o Cerrado, foi lá que eu entendi o Pantanal, foi lá que eu entendi pecuária de corte, toda a evolução, a dificuldade, e foi lá que eu pude, de fato, pôr em prática a teoria que eu tinha aprendido na faculdade, assim, com uma condição que a escola não te dá, que a academia não te dá, mas amparado por toda essa turma, né, numa empresa que era totalmente voltada ao seu cooperado, quer dizer, na verdade a gente estava trabalhando em prol da pecuária mesmo, né, foi uma grande escola. Hoje sim eu tenho essa dimensão, mas te confesso que na época eu não tinha. E, Rogério, essa fase que você comentou, eu lembro que é uma fase de transição muito forte aqui de Araçatuba, que é realmente quando, né, a gente olha final dos anos 70, então a entrada do Proálcool, e aí é esse início de abertura aí de Cerrado. Como é que foi esse movimento? O que os pecuaristas estavam enxergando na época, os produtores, que estavam tirando eles daqui, dessa região de Araçatuba, já consolidada na época, e indo para abrir aí Cerrado e Brasil afora? Primeiro, uma relação de troca muito interessante em área, né? Conversando com esse pessoal mais antigo, eles contam que trocavam um alqueire aqui por 10 alqueires no Cerrado, por 15 alqueires no Cerrado, com uma dificuldade extrema, porque o que a gente tinha lá eram gramíneas nativas de baixíssima capacidade de suporte, né? Um solo que não se compara em termos de fertilidade com o que a gente tem aqui na Noroeste. E eu peguei essa fase dos produtores plantando canteiros de Brachiara decumbens na fazenda, era a Brachiara australiana, depois é que veio a africana, assim, despontando como uma solução de forragem para esses solos pobres, né, substituindo a grama nativa.
Então, tem história, tem história. E quando a gente chegou, o Cerrado já estava praticamente consolidado como uma região de pecuária, especificamente de cria, era um grande berçário, né? Com a entrada das braquiárias, começou a fazer alguma coisa de engorda, mas era basicamente cria em campo nativo. O Cerradão é um bioma desafiador até hoje. Eu imagino que se a gente está falando aí são 37 anos atrás, então com certeza mais desafiador. E aí você falou da braquiária, isso é tecnologia. Na época era realmente, essa braquiária foi o grande diferencial que fez com que o Cerrado pudesse se manter? Sim, sim, isso foi fundamental. Fundamental. A legumes, depois a almidícola, e depois vieram outros cultivares e outras espécies de braquiária. Mas foi fundamental. E é interessante, porque eu friso sempre isso, a gente está falando, você acabou de falar de 37, 40 anos, né? A braquiária chegou aqui em 74. Então, a nossa pecuária ainda é incipiente. A gente fala de 50 anos de atividade. E olha o que aconteceu nesses 50 anos. Né? Fantástico, fantástico. Eu era menino, lembro que, eventualmente, a gente tinha que esperar chegar um navio de carne no porto, em Santos, para poder ter carne no supermercado ou no açougue para poder comprar. Né? A gente importava carne da Rússia, cara. Eu era moleque. Olha a diferença, olha onde a gente veio parar onde hoje, a gente veio parar. Né? Brasil, exatamente, hoje, um grande polo, e a gente trazendo carne. E tomando bordoada, né? Até hoje, né? Tomando bordoada. Mas eu vejo isso, assim, o Cerrado, até hoje, pelas conversas, né, com outros produtores também que foram para o Cerrado, acho que isso marca um grande ciclo aqui da nossa Noroeste, que é essa expansão de terra para o Cerrado. Eu acho que aí depois vem um outro movimento, né, ainda depois do Cerrado consolidado, a gente vê outros produtores rurais indo mais Brasil adentro. Mais né? para cima. Então aí vem um outro ciclo também de Rondônia, a turma entrando aí, meados um pouco aí de Pará, do Mato Grossão. Norte do né? Mato Grosso, né? Você acompanhou esse movimento também daqui. Sim. E esse movimento, Rogério, esse movimento era, como que ele funcionava, né? Quem que puxava o barco para ir e como é que o cara ia atrás? Qual que é o produtor, tinha algum produtor-chave que puxava. Ele chegava lá, se instalava e consolidava. Aí os outros vinham, quem que foram esses grandes pioneiros aí? Quando eu vim para Araçatuba, o pessoal já estava no Cerrado. Né? Eu peguei a transformação do Cerrado de campo nativo para pastagem cultivada. E esse movimento, assim, pelo que eu entendi, foi feito exatamente com base na condição de troca, de ampliação de área. Né? E o Proálcool, como você falou, entrando e ocupando áreas aqui, remunerando melhor a terra e levando a pecuária como atividade secundária, vamos dizer assim, que era aqui, para ser a atividade primária nas áreas do Cerrado. Então, a colonização do Cerrado, eu já peguei pronta. Eu não acompanhei isso. Né? Mas o movimento certamente foi por conta de ampliação de patrimônio. Relação de troca e crescimento patrimonial. E aí a Cobrac está numa fase de grande crescimento. Nós estamos falando de quantos cooperados a Cobrac chegou a ter? 10 mil cooperados. Cara, é muita gente. 10 mil cooperados, e eu digo para você que 90% disso era pecuária de corte. Cara, é muita gente. É muita gente, se você olhar para os movimentos de cooperativa até hoje, assim, a nível de associativismo, cooperativismo, por isso que ela marca a história da pecuária e da nossa região, né? Foi um movimento muito forte, muito audacioso que ela teve de ter esses nomes, dessa turma que estava trabalhando na pecuária. Cara, são quase 10 mil associados. Quase não, eram 10 mil. A gente saía daqui, você ia para Rondônia, ou ia para o norte, como você falou, para o sul do Pará. Em todas essas regiões você falava da Cobrac, todo mundo sabia que existia a Cobrac, que a Cobrac fabricava sal mineral, né? E era interessante porque saía produto daqui para essas regiões e não se falava em frete. Ninguém tinha preocupação com o frete. O frete era um valor muito baixo. Né? Não era nem considerado no custo do produto. Olha só que história, né? A força que ela tinha. E com quais presidentes que você trabalhou lá dentro da Cobrac? E desses caras, quem que mais marcou a tua história, a tua trajetória lá? Trabalhei quando eu cheguei aqui, era o Carlos Olinto Brandão. Depois foi o Zé Luiz Gotardi.
depois foi o Mário Ferreira Batista, Mário não, o Antônio Ferreira Batista, desculpa, e depois o Sérgio Pauliello. Eu peguei essas gestões. Essas gestões ali. Turma Cobrak. forte, hein, que Turma passou forte, ali. turma forte. Só aprendia. Que bom, né, Era Rogério? uma delícia. Isso foi legal ter. Eu participei, particularmente, sim, participei acompanhando meu avô, sempre na Cobrak. O Alfredinho sempre. Vivia lá na Cobrak. Sempre no conselho. E lá o próprio, assim, desde da loja, do atacado veterinário, né, de ir no silo, né, cara, eu cresci com ele ali e pude acompanhar até a época da assembleia, da incorporação depois, da Copercitos, enfim, aí e uma página nova mais dentro agora. E como que, em meio a Cobrak, como que surge a Êxito Rural, consultoria, que depois ela dá origem a essa grande fábrica que a gente já está falando aqui hoje na região. Como é que surgiu o movimento que trouxe a Êxito Rural a ficar de pé? Lá, então vamos voltar na Cobrak ativa, né, com a fábrica funcionando. Depois de uns 2 ou 3 anos aqui instalado, eu comecei a viajar e a fazer extensão, né? Então, conhecer de fato, eu falo que é aí que eu conheci de fato o Brasil e a pecuária. E, dada a extensão que a cooperativa atendia, era muito difícil que nós conseguíssemos um corpo técnico que pudesse atender tecnicamente, informar tecnicamente todas essas regiões que ela atendia com produto. Com o passar do tempo, eu também fui evoluindo dentro da Cobrak e cheguei à condição de diretor de toda a área industrial, não só da fábrica de ração, mas tinha uma fábrica de óleo de algodão, tinha os silos de armazenagem, né? Nessa ocasião, a Cobrak já estava tendo problema financeiro e tinha que enxugar os custos. Nesse momento, eu deixei de ser funcionário da cooperativa e passei a ser um prestador de serviço. E foi aí que eu montei uma empresa de consultoria, chamada Êxito Rural Consultoria em Pecuária. Exatamente porque eu via essa necessidade do campo de ter gente fazendo extensão e dando assistência técnica. A proposta era trabalhar muito perto do produtor e reduzindo custos e otimizando produção. Quando você pega uma planilha de custos de qualquer propriedade de gado de corte, o primeiro item que aparece na planilha normalmente são aqueles que estão ligados à nutrição e alimentação dos animais. A não ser que tenha alguma outra atividade na fazenda, está formando ou reformando, aí pode ser que o óleo diesel passe essa conta. Então nós criamos um método de produzir facilidades para redução de custo nos itens que eram alimentação animal. Aí já não se falava só em sal, mas também em suplementação com ração, com os proteinados. E a gente começou a produzir para um grupo de clientes e produzimos produtos especificamente para eles, assim, totalmente customizados, totalmente voltados a cada situação de cada propriedade. Isso começou a ter corpo, né? Em seguida a Cobrak foi incorporada pela Copercitos. Nessa época eu já estava praticamente fora, vivendo só de prestação de serviço, e começou a surgir um mercado que eu chamo de mercado espontâneo para os produtos de nutrição animal. Então sempre tinha assim, um cliente que era assistido nosso, mas tinha um vizinho que queria usar o produto que a gente fazia para ele. Então teve essa demanda espontânea para produtos e foi quando nós fizemos a Êxito Rural Nutrição de Ruminantes, que é uma empresa que produz alimentos para ruminantes, especificamente para ruminantes. E aí foi uma escalada, isso começou em 2020. Em 2010, a gente resolveu fazer uma planta própria, porque até então a gente estava produzindo em fábricas de terceiro, comprava o serviço, né? Em 2010 a gente fez um projeto para construir uma planta própria. E nessa ocasião nós tivemos a grata satisfação de ter o seu Silvio Rocha e os filhos sendo incorporados à sociedade, né, que foi também o que viabilizou a construção da planta e somos sócios até hoje. Pô, que maravilha. Mandar um grande abraço aqui ao seu Silvio Rocha, uma das grandes referências da pecuária. Acho que a gente contou muita história aqui.
Mas esse cara tá vivo ainda e é a história viva, então sempre... Não, tá mais vivo que nós dois. É mais esperto que o nosso, cara, é muito legal poder estar perto dele. E foi muito interessante, porque quando eu fui conversar com o seu Silvio, se eu montava ou não montava a empresa, né, tinha medo, receio mesmo. Né? E ele virou para mim lá no escritório dele e falou, olha, vou te falar uma coisa, se você não montar, você é um bosta. Então esse foi o empurrão que ele deu Bora montar para a empresa ser montada, né? E sempre foi muito parceiro, sempre. Que bom, né? E ter isso, Rogério, olhando para a pecuária, né? Como é que você vê hoje, né? Onde que esse produtor que está trabalhando na pecuária, aonde que ele está hoje, né? Então de onde que ele veio, aonde que ele está e qual que é a tua visão de futuro para a pecuária de corte aqui dentro do Brasil? Como é que você vê esse movimento aí que está acontecendo? Caramba. Bom, nesses últimos 10 ou 15 anos, Thomas, o que aconteceu na pecuária de corte, eu acho que não teve outra atividade que tenha evoluído tanto, né? Em produção, em produtividade, em qualidade e mais do que isso, em profissionalização e tecnificação. Quando eu estava lá na faculdade, 40 anos atrás, eu falei que eu queria mexer com nutrição de ruminantes, os amigos davam risada, porque naquela época o chique era fazer nutrição de ave e suíno. Tá. Então era a frase assim, você vai mexer com ruminante? Nutrição de ruminante é braquiária e sal. Sal e água. Né? E olha onde a gente chegou hoje. Com animais extremamente produtivos, melhorados, um avanço brutal na genética, que eu ainda acho que é o nosso maior entrave, é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Mas com tecnificação brutal de todos os programas de alimentação, as próprias escolas de nutrição, os sistemas de nutrição, no estudo da nutrição dos ruminantes, da fisiologia da digestão, evoluíram muito. Então, a gente hoje trabalha com perfil de aminoácido, não trabalha mais com proteína bruta. Então, os avanços foram muito grandes. É claro que toda a pressão que a pecuária sofreu, no sentido de atender expectativas financeiras pela entrada de outras culturas que remuneram mais o solo ou as terras onde ela está, também forçou para que isso acontecesse. Né? Acho também que um grande marco para o melhoramento do Nelore foi o advento dos cruzamentos industriais, aí, nós estamos falando aí da década de 90, né? E o pessoal do Nelore correu atrás para que a gente tivesse animais produtivos, e hoje nós temos animais tão produtivos quanto, né? Extremamente rústicos. Então, os avanços foram muito grandes em vários setores da pecuária. E aí a gente vê, por exemplo, então, basicamente são 40 anos de experiência. Eu começo a ter essa história dentro aqui da fazenda, enfim, de todo o movimento que nós criamos. Nós estamos falando de, basicamente, são 20 anos. Então eu vi muita coisa acontecer, então eu entendo isso que você está falando, eu compreendo esse avanço. E eu vejo que, por exemplo, dentro hoje aqui da fazenda, né, a fazenda aqui, nós estamos em Araçatuba, vem da história do boi, mas eu vejo, Rogério, cada vez mais a pecuária sendo mais exigente. Então, dentre as atividades hoje que nós temos da fazenda, com certeza a pecuária é a atividade mais desafiadora que nós temos. Porque apesar de você olhar lá para trás, às vezes, cara, isso parecia fácil. Era você ter um animal de genética Nelore, você colocar um sal e ter uma aguada de qualidade, o desempenho vinha. E a gente está sendo cada vez mais exigido dentro de um cenário da agricultura e do agronegócio moderno. Então eu vejo que as gerações que estão por vir, isso deixa, não estou me sentindo velho, mas ainda vejo que tem uma geração muito animada a trabalhar com a pecuária. Então se você conversar com um agricultor que planta soja, que planta milho, que o cara planta feijão, cara, esse cara sabe o custo dele na palma da mão dele, ele tem todas as ferramentas de tecnologia, reais por hectare, o que ele usa. Então eu vejo que o agricultor hoje tem menos caminho para crescimento do que a pecuária. E aí você vai, se você conversar, igual você falou, a turma dos suínos ou a turma do frango, ele tem muito na ponta da língua, taxa de conversão,
mas eu ainda via que a pecuária estava patinando. E cada vez mais pressionada, Rogério. Então você tem, olhando aqui, nossa região, Alta Noroeste, as terras cada vez ganhando mais valor, o custo de oportunidade subindo. Então hoje, qualquer área que você tiver uma disponibilidade legal, você tem como custo de oportunidade a cana-de-açúcar, pagando, obviamente, agora, a gente está entrando num cenário bem delicado de cana-de-açúcar, isso vai fortalecer mais ainda o boi, mas você tem aí de 45 a 50 toneladas de cana, então o custo de oportunidade aumenta, e andando as áreas, você via ainda, né, enxerga que tem algumas lacunas ali, né? Então alguns produtores ainda não têm controle dos seus números, não têm controle dos seus custos, alguns produtores também ainda não têm muita balança na fazenda para fazer esse controle do manejo, mas eu sei que você e a sua equipe, vocês conseguem fazer um atendimento muito personalizado para os produtores. Então você consegue, igual você falou, a atividade é ampla, mas você consegue, cara, através dessa leitura e experiência que você tem, individualizar o que cada cara precisa na quantidade certa. Você sempre buscou isso para os teus clientes da Êxito Rural ou foi surgindo naturalmente? Não, esse é o nosso DNA. Como eu falei, a gente começou com uma empresa de consultoria, né? Então a ideia era entrar na fazenda e achar dentro da fazenda as vocações da propriedade, as vocações do proprietário, né, da equipe, e daí tentar extrair o máximo que a propriedade pudesse permitir. Com relação a essa questão do produtor, de fato, a gente está passando por uma transformação, porque eu digo que a pecuária era a única atividade que permitia o acho, né? Não, acho que foi bom, acho que está ganhando, acho que não está ganhando, e isso, pela própria pressão da economia, já não está dando mais, né? Então, esse produtor que só acha, ele certamente vai ter que parar com a atividade, porque vai pegar, o negócio precisa ser rentável. E ela tem uma outra característica muito interessante, quando a gente compara com a agricultura e com as duas culturas animais que você falou, frango e suíno, é que a pecuária de corte não tem duas fazendas iguais. Essa fazenda aqui mesmo, se você dividir ela no meio, o seu irmão ficar com uma e você com outra, daqui 6 meses serão duas fazendas com dinâmicas diferentes, com métodos diferentes, com expectativas diferentes. Não tem duas iguais. Então, cada uma tem que ser entendida como uma unidade, como única. E dentro dos objetivos colocados, a gente achar a melhor forma de fazer a produção, a forma mais econômica de fazer a produção. Esse é o DNA da Êxito Rural, né? Chegar aqui e te entender a propriedade, entender o boi, entender o gado, né? E achar essas soluções. Mas é verdade, a gente... Puta, Rogério, se você olhar isso, você falou a verdade, né? Como, dentro de uma fazenda, como pode ter dinâmicas completamente diferentes nessas andanças aí de alguns anos, você vê dentro da mesma propriedade, né? Às vezes tem propriedade que você vai... Mato Grosso do Sul é campeão para isso, né? São propriedades maiores, mas que tem vários irmãos que estão hoje, né, às vezes são 5, 4 irmãos que estão no mesmo, teoricamente, ambiente de produção, com a mesma possibilidade de crescimento, e aí às vezes você olha, cara, tem cara que está progredindo, tem cara que não está fazendo nada. Então entendi isso que você falou de individualizar, e acho que esse é um grande segredo, porque a pecuária é muito ampla, mas ao mesmo tempo ela precisa de individualização. E aí, Rogério, olhando para hoje, cara, como que o cara que está na pecuária, como é que ele compete frente a essas outras atividades que estão batendo na porta dele? Ele deve voltar lá para trás e segurar custo e deixar esse negócio meio correr, ou intensificação ao máximo? De novo, qual é o caminho? De novo, não tem regra, né? Não tem regra. Às vezes é melhor parar um pouco, tirar o pé, segurar custo, o resultado vai ser melhor. Essa regra não existe, ela não é tão fácil assim, né? Mas, já disse e repito para você, eu acho que o maior entrave que nós temos ainda na nossa pecuária é genética. Eu tenho certeza que se a gente pegar os seus animais que estão aqui fora no pasto e fazer um programa de pesagem, que imagino que vocês tenham, e se você for lá olhar,
você vai ter animais ganhando 1,2 kg, 1,3 kg no pasto e vai ter o do lado dele ganhando 600, custando exatamente a mesma coisa e te produzindo metade do que poderia. Um outro ponto que é muito importante é que, apesar de nós termos evoluído geneticamente nos animais bastante, o que permite hoje desempenhos, às vezes até assustadores, né? As forragens que nós oferecemos, por sermos num ambiente tropical, não acompanharam na mesma velocidade a exigência do boi. Uhum. Então, a gente segue com as mesmas braquiárias, algumas variedades, alguns híbridos que podem produzir um pouco mais em termos de qualidade, mas eles estão ficando cada vez mais distante de oferecer para o animal tudo que ele precisa para desempenhar o potencial dele. Então, as técnicas de suplementação e de complementação dessa pastagem, acho que hoje é o que definem essa conta que você fez. Quer dizer, primeiro, né, essa outra brincadeira que eu faço quando me perguntam assim, qual é a maior tecnologia que tem na pecuária de corte hoje? É ter capim. Segue sendo capim. Quanto mais capim, mais barato o custo, né? Mas acho que a grande chave é você entender exatamente daquilo que o capim proporciona para aquilo que o teu animal pode produzir, ou oferecer, ou expressar, como é que eu trabalho nesse meio com complementação ou suplementação alimentar e como é que eu equilibro custo e ganho. Aí não dá para achar, aí tem que medir, porque as dinâmicas de cada propriedade são únicas. Cara, isso que você falou é verdade. Eu vou contar a história para você que é curiosa. Então aí, para os colegas também que estão nos escutando, né? Hoje, aqui dentro da fazenda, a gente está bem diversificado. Então, além da pecuária, são áreas de cereais, com soja, com milho, com as áreas irrigadas, também com a cana-de-açúcar. E, cara, eu nasci no boi, eu nasci na pecuária. Acompanhei meu avô a vida inteira, depois meu pai num segundo ciclo, trazendo uma intensificação. O Rogério, você sabe que até hoje, para mim, é difícil. Cara, é a mesma cabeça com dois pensamentos diferentes. Então hoje nós estamos aqui, cara, a gente teve semana passada aqui na fazenda quase que 200 e poucos milímetros de chuva. Então isso acabou lixiviando parte do nitrogênio que estava na área do milho, e esse milho hoje, semana aí há 10, 15 dias, o milho estava meio amarelo, estava meio feio. E aí você precisa devolver para ele o que a terra levou. Como agricultor, a cabeça consegue pensar muito rápido. Ó, eu estou investindo 2 sacos por hectare em cima de um produto nitrogenado, mas eu vou colher 4, 5. E é muito rápido, você toma uma decisão, devolve aquilo para a cultura e a cultura te responde. Mas você falou de forragem, e até hoje, quando você tem que devolver para a pastagem, meio que tua cabeça trava. Pô, cara, faz um manejo bem feito. Então, de você acompanhar o seu controle de praga, devolver... Começa a pensar na forragem como a sua agricultura. Exato. E, cara, a mesma cabeça que investe, ao mesmo tempo ela trava quando você pensa em melhorar a pastagem. A resposta que você tem na agricultura é muito rápida. A resposta é muito rápida. Você falou, olha, eu fiz adubação nitrogenada, choveu muito, levou o nitrogênio embora, a planta ficou amarela. Isso demorou quantos dias? Não, foi muito rápido. Muito Entre rápido. chover e manifestar foi 4, 5 dias. Isso no boi, e na relação do boi com o pasto, é muito demorado. Ou você tem um banco de dados, tem muita experiência para perceber, ou você só vai perceber o dia que você passar esse boi na balança e falar, nossa, não ganhou o que devia ganhar. E aí começar a buscar qual foi a causa, e normalmente não é uma causa, são algumas, né? Tem sinergia entre elas, né? Nesse aspecto do tempo da causa e efeito, a pecuária de leite leva muita vantagem se comparada com a pecuária de corte, porque o leiteiro está todo dia embaixo da vaca. Então, quando ele comete um erro hoje, a vaca diz para ele amanhã que o processo foi errado ou que teve algum erro. A pecuária de corte, não. Você vai ter esse erro dito pelo animal o dia que você pesar ou quando acontecer alguma coisa que te chame muito a atenção. É isso, né? Manejar pastagens aí seria um grande ponto-chave para o produtor conseguir aumentar a tua lotação. Só ganha. É a chave. Manejou bem, lotação maior, o animal vai desempenhar mais, você vai conseguir ter eficiência do teu custo, porque você vai conseguir colocar mais animais. E
que você enxerga, assim, da turma daqui, então já hoje falando para esses produtores da nossa região, cara, planejamento forrageiro, tem que fazer todo ano, vamos acompanhando na Não, tem que pastagem. fazer todo dia. Como é que funciona esse movimento? Tem que fazer todo dia, porque é isso que vai definir o teu sucesso, né? Na verdade, se você começar a ter escassez de forragem no teu processo de produção, você tem que suprir essa escassez para você ter desempenho. E isso custa mais do que ter a forragem. Então eu acho que não é planejamento anual, nem semestral, é planejamento diário, é estar todo dia olhando, né? Se está chovendo, se o pasto está brotando bem, se a carga que está em cima está adequada, se você vai conseguir fazer reserva de forragem na entrada da seca, se existe um programa de alimentação durante a seca para você não acabar, não deteriorar de vez com os seus pastos, né? Tem para onde levar esses animais. Porque veja, Thomas, quanto maior for tua carga no período das águas, maior é o teu problema no período da seca, né? Maior a tua responsabilidade. Então, que nível de intensificação você tem? É só forragem? Legal, então vamos administrar isso para atravessar a seca com pasto. Não, eu tenho um programa de experimentação em paralelo. Não tá, então vamos aumentar a carga aqui um pouquinho, mas tem que estar prestando atenção na hora de tirar esses animais, aliviar a carga. De novo, cada fazenda é uma. Cada fazenda é uma, dia a dia. Dia a dia, olho. Diria meu avô, sereno na bota. Isso aí. Orvalho na bota cedo, pra você estar lá olhando. E, ô Rogério, tua visão com relação assim, nós estamos em 2026, talvez o ano mais desafiador do agronegócio. Cara, se você tiver relato aí, pelo menos de 30 anos, o que o produtor tem que fazer para tentar se defender de custo do dinheiro lá em cima aqui no Brasil? Cara, nós estamos meio que no meio de uma guerra, a gente não sabe como é que vai ser o abastecimento de óleo diesel, se você vai ter óleo para tocar uma operação, não vai. Custo de fertilizante tendendo a explodir. Que esse cara, que esse produtor, qual que é a tua visão com relação a como é que esse cara sobrevive agora no meio desse maremoto que nós estamos? Vamos fazer um intervalo aqui que eu preciso pegar a bola de cristal que eu esqueci lá na caminhonete, porque eu acho que é só com ela que a gente tem essas respostas. Obviamente, nesse contexto, e pensando na pecuária de corte, nesse aspecto, a pecuária extensiva vai sofrer menos, né? O que vai acontecer com o mercado, meu amigo? Estou louco para saber também, né? São incógnitas para onde você olha. Para falar a verdade, dá medo, né? Dá medo. Mas, qual que é a forma? É trabalhar, continuar, fazer. Como é que faz? Não tem jeito. Né? E acho que nesse aspecto, quem está na pecuária de corte, trabalhando especialmente com atividade de cria, tem que pensar muito menos, porque para você ativar ou desativar essa atividade, tem um tempo enorme, a inércia é muito grande, tanto para começar quanto para parar. Né? Então, bola para frente, vamos enfrentar e vamos com medo, bora para cima. Não tem jeito. O mundo precisa de carne, a carne está aqui, a melhor condição de produção está aqui, a gente ainda tem muito para ganhar em produtividade. E se der errado, a guerra, o diesel, é coisa momentânea e vai passar. Né? Que bom, a gente tem que acreditar nisso. Como passaram as crises, né? Todas aí que já existiam. E hoje a gente está olhando, né, dentre as culturas aqui, realmente o boi parece que em 2026 vai ser a atividade mais sólida que o produtor vai ter. Então a nossa região, assim como boa parte aí do estado de São Paulo, passa por um ciclo complexo de cana-de-açúcar. Na região sul do estado de São Paulo, as produtividades de soja e de milho ainda vão bem. Agora a nossa região vem patinando, então nos últimos anos muitos produtores migraram da soja, do milho, do sorgo de volta para a cana. A cana hoje se encontra apertada e, ao que tudo indica, o boi parece que vai ser a cultura aí, a atividade que vai ser mais sólida, mas ao mesmo tempo puxa muito com questão de ciclo pecuário e reposição. Como é que é a tua visão, Rogério? O que você está vendo? Essa é outra conta. A gente está num ciclo e nessa reposição, para onde vai? Essa é outra conta que não fecha, né? Porque à medida que a agricultura entra nas áreas que eram exploradas pela pecuária, ela num primeiro momento expulsa o boi, né?
ou expulsa a vaca, que foi o que aconteceu com o cerrado. A entrada do eucalipto tirou a vaca do cerrado, porque é muito mais complicado se administrar a atividade de cria em consórcio com a agricultura do que recria e engorda. Uhum. Né? E aí a pergunta é sempre essa vaca está indo para onde? Não, a vaca está indo para o Pantanal, ou a vaca está indo para o norte do país. Não está. Eu não achei essa vaca migrando ainda. Né? Lá no Pantanal, a gente trabalha bastante no Pantanal. Hoje tem muitas fazendas de cria desativando a cria e passando para recria, e mesmo terminação de animais lá no Pantanal. O norte, a agricultura entra forte, muitas fazendas que eram fazendas de cria deixando de ser cria, e eu disse que num primeiro momento a agricultura expulsa o bovino, mas num segundo momento ela demanda bovinos, porque quem faz agricultura e faz integração lavoura-pecuária precisa do bezerro. Uhum. E tem uma condição muito fácil de terminação, né? Uma terminação intensiva. Então, Thomas, eu também não sei onde é que está essa vaca. E essa conta segue não fechando, Uhum. né? Porque a demanda de animais para engorda aumenta e essas vacas estão sendo consumidas ou estão sendo transferidas, né? Resta ainda o nortão lá mesmo como um grande berçário. Hoje, as negociações de animais aqui, tanto de boi magro quanto de bezerro, assim, nós estamos vendo preços praticamente proibitivos. Uhum. E eu acho que dentro do que a gente conversou, o segredo ao produtor me parece ser constância. Constância da sua atividade, domínio dos seus custos, investimento em tecnologia e olhar para esses ciclos de longo prazo, né? Vai ser difícil ter a bola de cristal e vai ser difícil acertar o olho da mosca para poder a gente chegar. Então, tô vendo com o mesmo olho que você viu. O cara tá trabalhando e dando sequência. Dá medo da gente ver para onde que tá indo a atividade, a gente não saber basicamente, cara, o que vai acontecer amanhã, mas acho que o segredo me parece ser constância na atividade para você seguir. E aí, Rogério, a turma tá contando para nós que tá rolando uma novidade. Então, vendo a Êxito Rural na sua ampliação, também chegando com uma operação nova para os produtores aqui da nossa região. Queria que você contasse um pouquinho dessa operação e o que ela vai trazer de benefício aí para os clientes da Êxito, para os produtores rurais aqui, pecuaristas da nossa região. Essa operação também nasce de mais de um problema. Com tudo isso que a gente falou, o tempo do boi encurtou. Então, com os programas de suplementação em pastagem, com os programas de engorda em confinamento, o tempo encurtou. Ou seja, nós tivemos condição de entregar carne para o mundo encostando praticamente uma safra na outra, de animais que morreriam mais para frente e cujo abate foi antecipado por essas técnicas de suplementação. A gente tem hoje um problema de mão de obra que é crítico. Né? Você não consegue, não tem escola que forma peão. Cara, cada vez mais difícil. Não tem. Antigamente o peão era formado com o pai, né? Chegava da escola, riava com o pai, saía e ia aprender. Hoje não pode mais. E então a gente está tendo uma escassez no campo muito séria de mão de obra. Essa aptidão do peão com o gado é outra coisa também que você não ensina na escola. Então é muito fácil você ensinar um tratorista, um operador de máquina, o cara a operar uma colheitadeira de cana ou de soja, mas transformar ele num peão que está no meio do gado, olhando, prestando atenção no animal, percebendo a relação do animal com o pasto, enfim, isso é só mesmo a prática que faz para quem tem essa aptidão. Então nós temos muitos clientes que enveredaram, obviamente, por esse caminho da intensificação, e na medida que você intensifica, você aumenta a carga, você acaba tendo que confinar os animais no período da seca. Né? Então nós temos fazendas que confinam 80 cabeças, 200 cabeças, 1.000 cabeças, 2.000 cabeças. Cada uma delas com um trator funcionando, com um vagão funcionando, demandando 2 ou 3 funcionários para fazerem isso. Os nossos clientes a gente assessora nas compras de insumo. Né? A gente vê o crescimento da quantidade de animais que vão para o abate sendo confinados,
Brasil sempre confinou 5, 6% dos animais que eram abatidos. Nos últimos 2 anos isso passou para 7%, esse ano não sei quanto vai fechar, mas deve beirar 9%. Então, definitivamente os programas de engorda em confinamento são um caminho sem volta. Há exemplo de países mais desenvolvidos que a gente, mais produtivos. Então a gente resolveu juntar isso e apresentar uma solução que é assumir a engorda do boi. Então a gente produz a comida, a gente tem expertise na nutrição e a gente vai aliviar esses problemas nas diversas fazendas que têm confinamentos menores, trazendo esses animais para um boitel e acho que facilitando a vida de todo mundo, criando escala, reduzindo o custo, né? Otimizando a área, otimizando o trator, otimizando a mão de obra e deixando o camarada que está lá na fazenda trabalhando com o gado no pasto ou as outras atividades e não com um funcionário cuidando de um confinamento, muitas vezes de 80, 100, 150 cabeças, como eu falei. Vai resolver o problema da trabalheira dos caras. Vai resolver esse problema, vai resolver o problema de custo, né? E aí nasce então a Êxito Rural Confinamento, como mais uma solução aí para a pecuária de corte. Bom, né, o ano passado, dentre os eventos, assim, acho que como produtor, acho que o primeiro recado, assim, você que é produtor, que está nos escutando, que está nos assistindo, esteja nos eventos. Ali é o grande ponto de relacionamento que você vai ter com outros produtores, com lideranças do setor. Então, você tem que estar dentro desses eventos. E ali, vindo, cara, eu lembro de um gráfico de uma grande consultoria mostrando esse raio-x do que é o estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo ele tem um bioma diverso, mas se você olha para a região da Noroeste, é cana e boi. Então, foi o que nós falamos ao longo dessa nossa conversa. A cana vai tomando espaço do boi, o boi vai ficando sem espaço, você vai ter dificuldade de manejar a pastagem. Então, começa a ficar aquele boi sanfoninha. Chegou, 13h30, 14, vai voltar, leva tempo. E aí você também, produtor que está nos escutando, cara, é o que eu tenho visto nessas andanças. Cara, o cara tá reclamando, Rogério, que é difícil, mão de obra, o cara tá reclamando que é difícil. O cara às vezes tá aqui em Araçatuba, ele tem uma propriedade a 3 horas daqui, puta, quebrou, sabadão quebrou uma peça do vagão, vai ficar 3 dias o boi sem tratar, é foda. É isso. Então você vai vendo que cada vez mais vai se intensificando o ciclo. Todo produtor quer, até a turma de fora, quer vir surfar a onda da arroba do boi de São Paulo. Então uma visão muito estratégica de entregar solução para o produtor, com todo o histórico da Êxito Rural, com todo o histórico que você tem de ser uma das grandes referências do Brasil em nutrição animal. Então toda a preocupação se está funcionando, se não está, o cara fica mais resguardado. Então vejo com muito bons olhos esse movimento. Então, estrategicamente, a Êxito Rural está de parabéns em encaixar esse projeto. Eu acho que ele tem muito a crescer nisso que nós estamos vendo, mas principalmente, né, Rogério, dá um alívio e o produtor vai botar dinheiro no bolso e surfar a onda da arroba boa. Claro, não tem dúvida. A ideia é exatamente essa, né? Você foca, então, em criar, em recriar e levar o boi até numa idade em que possa ser terminado no confinamento, e tira isso de dentro da propriedade, né? Tira o ônus de ter que fazer, de ter gente, de ter equipamento, de ter tudo dentro da propriedade. A gente resolve isso. Fora que o produtor também tá assim, é uma trabalheira danada você ficar fazendo comida. Fazer comida leva muito tempo operacional do cara, que eu acredito que ele deveria estar estrategicamente no produtor rural falando. Então muitas vezes a gente fica sobrecarregado da operação e acaba parando de ver a estratégia. Então, acho que tem mais um benefício, né, que eu estou enxergando, que é você, como produtor, focar naquilo que realmente importa e o que te traz dinheiro, de fato. Exatamente. Não, e está prestando atenção no mercado de insumo, né? O que está acontecendo, isso tudo a gente tira de dentro da fazenda. Eu acho que a fazenda tem isso a proporcionar e caminhando aqui já para a nossa reta final. Cara, hoje nós passamos 40 anos de história em basicamente 40 minutos. É bárbaro, né? Cara, quanta história dessa turma que a gente trabalhou junto. Teve a honra, você teve lá, eu participei menos, mas tive nesses ciclos a oportunidade de estar próximo, de vivenciar essas histórias, né? Ter você hoje nesse ciclo de amigos próximos, pra gente estar aqui, trocar essa ideia.
Eu acho que quem está nos escutando tem muito conteúdo dessas nossas conversas que ele vai aproveitar, que vai virar decisão estratégica, que vira resultado. Eu acho que isso que tem que bater no produtor. Rogério, considerações finais suas com relação aí ao produtor, para que ele se posicione cada vez melhor, enfrentar esses ciclos de dificuldade que nós estamos vivenciando. Cara, deixa tuas considerações finais aí, com aqueles insights aí que o produtor não pode deixar de ver. Ô Thomas, especialmente no assunto que a gente abordou hoje aqui, né, na pecuária, eu acho que a frase de efeito é faz direito. Né? Presta atenção. Não dá mais para não estar interagindo com a propriedade, sabendo o que está acontecendo dentro da propriedade, medindo tudo, o que produz, o que custa. Enfim, eu acho que a síntese disso é fazer direito. E se fizer direito, está certo. Eu não tenho dúvida disso. Porque o erro está no acúmulo de erros. Olha que profundo mesmo. Meus amigos produtores que estavam conosco, fechando esse bate-papo, muito bom. Olha o quanto de história nós passamos de, basicamente, Araçatuba, os ciclos do boi, as grandes lideranças que por aqui passaram, cooperativismo, nutrição, como você cuidar mais melhor das suas pastagens, as intensificações de agricultura, o posicionamento de hoje, também a gente falando de novas operações. Então você, produtor que está aqui dentro do estado de São Paulo, acho que você está diante de grandes oportunidades que você não pode deixar de passar. E esses foram os grandes aprendizados e lições desse nosso primeiro episódio do Prosa da Alta. Então agradecer ao Rogério pela presença. O Rogério tem estrada ainda para correr essa semana. Tem, bastante. Vamos para o campo, visitar os mais distintos tipos de produtores que a gente tem. Então, muito bom. Principalmente isso, é poeira na bota, é na estrada que é lá que a gente vê. Essa semana tem Cerrado, tem as terras de cultura do sul do Mato Grosso do Sul, tem Pantanal, tem tudo essa semana. Tem chão pra caramba. E você que está nos escutando vai ter sempre no Prosa da Alta a sua fonte de conteúdo para você escutar nas suas estradas. Então a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, nas principais mídias. Também seguir o nosso Instagram. Você, produtor, curte o nosso trabalho, compartilha, passa para os seus colegas. A gente vai trazer aqui para os nossos estúdios esses principais nomes. Hoje, com o Rogério Costa aqui, Êxito Rural, Nutrição, falamos muita coisa. Obrigado aí a todos, um grande abraço e daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso segundo episódio.